Bom, teorema das raízes complexas. Se um número complexo é raiz de uma equação polinomial com coeficientes reais, então seu conjugado também é raiz desta equação. Bom, este teorema é muito interessante porque ele ajuda bastante a resolver algumas equações de grau superior. Tá? Como vocês viram, devem ter percebido agora, por exemplo, a gente tinha lá uma equação polinomial de grau 4, então eu dava para vocês duas raízes. Aí vocês dividiam uma vez, dividiam duas vezes e caía numa equação de grau 2, certo? Com este teorema aí, ó, o que vai acontecer? Em muitas questões de vestibular, em muitas questões, o cara vai te dar lá uma equação de grau 4, por exemplo, tá, gente? São só exemplos esses números aí. Uma equação de grau 4, e aí ele vai te dar uma raiz complexa. Aí você vai pensar, eu não tenho como resolver isso. Por quê? Porque ele me deu um polinômio de grau 4, eu vou dividir uma vez, vai cair num polinômio de grau 3. Eu não sei resolver polinômios de grau 3. Mas este teorema está dizendo o quê? Que se o número complexo é raiz, o conjugado também é. Então, automaticamente, você tem duas raízes e você consegue dividir de novo e cair para um grau 4. Você só tem que observar uma coisa, que este teorema é válido para equação polinomial com coeficientes reais. Ou seja, não é qualquer equação polinomial. Os coeficientes têm que ser reais. Estão vendo essa aqui, ó, bonitinha? Ó, coeficiente 1, coeficiente menos 2, coeficiente 5. Na verdade, os coeficientes aí são até inteiros. Não precisa ser inteiro, não. Basta serem reais. Ou seja, não pode ser complexo. Né? Não pode ser uma daquela que a gente viu lá no começo. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma qualquer aqui. Isso aqui, por exemplo, ó, 8x ao quadrado menos ix mais 2. Nada me garante, né, que se eu achar uma raiz complexa aqui, o conjugado também vai ser. Por quê? Porque este coeficiente aqui, ó, não é real. Tá? Então, vocês têm que estar atentos que este teorema só vale se os coeficientes forem todos reais. Reais, gente. Não precisa ser natural, não precisa ser inteiro. Basta que seja real. Tá? Se os coeficientes de uma equação polinomial forem reais, então, se eu encontrar uma raiz complexa, o conjugado também vai ser raiz daquela equação. Ok? É isso aí. Consequências. Se uma raiz complexa for raiz de multiplicidade m, o conjugado também vai ter a mesma multiplicidade. Então, se eu achei uma equação, né? Peguei uma equação polinomial. Eita, poxa. Peguei uma equação polinomial. Descobri que o i é raiz. Pior, que o i é raiz de multiplicidade 5. Então, o menos i também vai ser raiz, ou seja, i vai ser multiplicidade de raiz, vai ser uma raiz de multiplicidade 5, tá? Outra consequência interessante é que se o número de raízes complexas de uma equação polinomial de coeficientes reais, o número de raízes complexas de uma equação polinomial de coeficientes reais é sempre par, tá? Se a equação polinomial de coeficientes reais tem grau ímpar, então ela possui pelo menos uma raiz real. Bom, eu pensei que eu ia colocar aqui, escrever tudo de uma forma só, mas veja, se você tem lá uma equação polinomial de coeficientes reais, tá? Ele vai ter, se ele tiver raízes complexas, elas vão ser em número par. Se esta equação polinomial for, por exemplo, de grau 3, ó, esta aqui. Tá, vou colocar aqui. Tá? Esta equação polinomial. Veja que ela é grau 3. Isto, eu não estou dizendo que todas as raízes, né, são complexas ou não. Eu estou garantindo que pelo menos uma delas tem que ser uma raiz real. Por quê? Porque se eu tiver uma raiz complexa, por exemplo, né, essa é uma raiz, né, o conjugado também vai ter que ser raiz. Então, já terei duas raízes. Eu não posso ter uma terceira raiz complexa. Tá? Eu não posso ter uma terceira raiz complexa, porque senão o conjugado também teria que ser. Ok? Portanto, a raiz que sobra aqui, ó,
né? Já que as raízes complexas são sempre em números pares, quando os coeficientes são reais. Tá? As raízes complexas são sempre em números pares. Ou seja, a terceira raiz, né, tem que ser uma raiz real. Ok? Pronto. São essas as propriedades. Bom, eu vou me dedicar a fazer os exercícios do próximo aqui, porque esses aqui vai ser um dos que vocês vão ter mais dificuldade para entender, tá? Não é difícil, mas vai ser... Então vamos deixar para a próxima. Esses exercícios aqui serão rápidos. Ó. Qual o menor grau possível de uma equação polinomial, tá, de coeficientes reais, isso é importante, que possui como raízes simples, os números 4, 6 mais 3i, isso aqui é um número inteiro, tá? É um número complexo, gente. E menos 5i. Olha só. As raízes são, e são raízes simples. 4, 6 mais 3i e menos 5i, tá? Bom, 4 é uma raiz. Né? Qual é o grau mínimo? Ele pediu. Qual é o menor grau possível, tá? Se ele tem essas raízes aí. Bom, a gente acabou de ver que ele tem coeficientes reais. Se ele tem coeficientes reais e o 6 mais 3i é uma raiz, o conjugado também é. Então, ele também tem como raiz 6 menos 3i. Né? Se menos 5i é uma raiz, o conjugado também é. Então, 5i é outra raiz. Quantas raízes aí, no mínimo, a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o menor grau que este polinômio vai ter é grau 5. O menor grau. Por quê? Porque ele deu essas raízes aí. Não disse que não tem outras, tá? Mas, no mínimo, se ele deu essas 3 raízes aí, no mínimo, ele vai ter essas 5 raízes. Né? Com essa aqui e essa aqui. Pronto. O menor grau possível vai ser 5 neste caso. Aquilo que eu falei, ó. Ele vai dar um polinômio de grau 4. Né? Resolva, sabendo que 3i é uma raiz. Se 3i é uma raiz, menos 3i também é raiz. Então, você consegue dividir esse polinômio. Tá? As duas... A 2 e a 3 são a mesma coisa, eu vou responder a 3, tá bom? Então, quantas raízes reais tem o polinômio? Então, vou pegar esse polinômio aí. 1, menos 8, 15, 80 e 250. Tá. Vamos só confirmar aqui, porque errar uma bobagem aqui nesses polinômios desse tamanho é terrível. Se uma das raízes é 4 mais 3i. Aí vocês devem estar se preocupando, né? Como é que eu vou fazer isso? Porque quando é um número real era fácil, tá? Então, olha só. Lembra que a gente tinha... Se o alfa, né? Alfa era a raiz, então o polinômio aqui era divisível por x menos a. Tá? Só que a raiz aí é 4 mais 3i. 4 mais 3i. Então, eu vou colocar esse 4 mais 3i ali no lugar do a. Ó. X menos. Menos aqui, ó. Tá englobando todo mundo aqui, tá? Vai ficar como? Vai ficar menos 4, menos 3i. Pronto! Pelo que a gente tem estudado até agora, este polinômio tem que ser divisível por isso aqui, gente. Ok? Só que eu não vou fazer essa divisão porque ela é horrível, tá? Poderia fazer por Brillouin, tá? Poderia fazer por Brillouin, a gente já fez algum exemplo assim, eu espero que sim, né? Então, teria aqui 4 mais 3i, teria os coeficientes, menos 8, 15, 80, menos 250. Eu não vou fazer por Brillouin.
Quando é número complexo assim, eu sinceramente não gosto de fazer por Breuer-Ruffin, principalmente nesse caso. Tá bom? Bom, mas o que a gente acabou de ver é um polinômio de coeficientes reais. Se ele é um polinômio de coeficientes reais e 4 mais 3i é raiz, então 4 menos 3i também é. Portanto, aquele polinômio lá também tem que ser divisível por x. Ó, menos isso aqui. Menos 4 mais 3i. Ok? Se ele é divisível por isso e por isso, ele vai ser divisível pelo produto entre os dois. Tá? Então, vou fazer aí o produto entre os dois. Ah, vai ficar horrível. X menos 4 menos 3i. Você escolhe. Você faz por Breuer-Ruffin com os números complexos ou você faz por esse jeito que eu estou fazendo aí. Tem um jeito mais fácil que eu saberia fazer aqui, né, nesta multiplicação. Não sei se... Mas... eu não vou inventar moda agora, não. Ó, x ao quadrado. Menos 4x. Mais 3ix. Tá bom? E agora vamos lá. Menos 4x. Mais 16. Menos 12i. Né? Agora cuidado aqui. Ó. Multiplicação com números imaginários. Números complexos. Menos 3i vezes x vai dar menos 3ix. Menos 3i vezes menos 4 vai dar mais 12i. Menos 3i vezes 3i ia dar menos 9i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, então vai ficar mais 9. Eu espero ter feito as contas todas certinhas. X ao quadrado, ó, menos 4x, menos 4x. Ó, 3ix com menos 3ix cancelou. Então ficou só menos 8x. Tá? Opa, menos 12i com 12i. Foi-se. 16 mais 9, mais 25. Pronto. Então, a divisão destes dois aqui deu este polinômio, correto? Portanto, este polinômio gigantesco e horroroso aí é divisível por x ao quadrado menos 8x mais 25. Vamos lá. Então, x à quarta dividido por x ao quadrado, x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta. Né? X ao quadrado vezes menos 8x vai dar menos 8x ao cubo. Eu vou passar aqui mais 8x ao cubo. X ao quadrado vezes 25 vai dar 25x ao quadrado, vai ficar menos 25x ao quadrado. Olha que beleza, cancelou 2 aqui, ó. 15 menos 25 vai dar menos 10x ao quadrado mais 80x menos 250. Ó, 10x ao quadrado também é possível dividir por x ao quadrado. Vai ficar menos 10. Então vamos lá. Menos 10 vezes x ao quadrado, menos 10x ao quadrado. Vou passar mais 10. Menos 10 vezes menos 8 vai ficar mais 80. Passa menos 80x. Menos 10 vezes 25 menos 250 passa mais 250. Oh, que beleza! Zerou tudo aqui, ó. Sobrou este quociente. Então, é dele que eu vou tirar as outras raízes. X ao quadrado menos 10. X ao quadrado menos 10 é igual a zero. Quais são as raízes deste polinômio aí? X é igual a 10. X é igual a mais ou menos, tá? Estou resolvendo a equação do segundo grau aqui, tá? É igual a mais ou menos raiz de 10. Raiz de 10 é raiz de 10. Não. Tá aí. Mais ou menos. Então a gente tinha 4 mais 3i, que era uma raiz que ele já tinha dado. O conjugado a gente sabe que é, né?
pelo teorema uma raiz também, a gente achou raiz de 10 e menos raiz de 10, tá? Gente, aqui vocês poderiam resolver por equação do segundo grau, pelaquela fórmula que a gente fez várias vezes aí, tá? Eu fiz aqui de uma forma mais rápida. Quem não souber, não entendeu o que eu fiz aqui, faz a maldita equação do segundo grau. Bom, vamos lá para o pior de todos, o próximo.